Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês e espanhol, músico e jogador de RPG há mais de 21 anos. Estamos aqui para a nossa primeira gameplay de uma série de gameplays do jogo que agora tem um nome definitivo, que é o Caçadas Primais. O que é o Caçadas Primais? Ele é o nome oficial que foi escolhido aí pela galera do Story Art, pelo Diego, da versão solo do Aventuras Ancestrais, que vai entrar em financiamento coletivo logo logo. Então eu quero fazer uma série de pequenos gameplays para mostrar como é que funciona as mecânicas, que são fantásticas. Como eu falei, o Aventuras Ancestrais foi um dos jogos que mais me impressionou na vida. E o Caçadas Primais, né, eu tenho aqui uma versão inicial aqui, quando ainda chamava Ancestrais, com essas mecânicas. E eu vou mostrar, já tem 2 vídeos disso falando no canal, tá bom, galera? E eu vou fazer aqui, então, esse primeiro gameplay. Eu vou seguir aqui esse manual. Ele não é um manual definitivo, né? Mas eu vou seguir ele ao longo dos gameplays. Então esse gameplay ele vai ser curtinho, porque é para mostrar como funcionam as cartas, tá bom? Vou falar um pouquinho delas, mais especificamente, mais do que eu falei na outra. Vou fazer um gameplay, o começo dele, criando a minha cabeça de caju. Então vou mostrar como é que se cria. Vou criar uma cena inicial e vou mostrar como é que funcionam as mecânicas básicas dentro de uma cena. Como determinar a ação, como que as pinturas influenciam, os resultados, que é um jogo Powered by the Apocalypse, e como isso se desenvolve. Então vamos começar mostrando um pouquinho, falar um pouquinho mais detalhadamente das cartas, porque no outro vídeo eu falei mais por cima. Esse vai ser um pouco mais detalhado, tá bom? Então eu vou criar aqui a cabeça de caju. O que eu tenho que fazer? Você tem o seu deck. Ele é um jogo que ele não usa dados. Ele usa cartas, que são as cartas do Adventure Cards. Eu divido ela em 3 decks. Então aqui tem o deck das cabeças de caju, que são o seu personagem. Aqui tem o deck de cenas e aqui tem o deck de feras. Então você separa eles, dá uma embaralhada, tá bom? Ele tem um fundo, tá? Ele tem um cover bem bonito, mas eu não usei. Eu gosto mais desse fundo branco mesmo, mas ele tem um fundo bem bonito originalmente. Então eu vou pegar aqui uma cabeça de caju que é aprendiz. Vou pegar uma cena, você vai pegar uma de cada. O último chamado. E vou pegar aqui a fera, mãe das serpentes. Com essas 3 cartas, né, tem uma espécie de guia aqui no manual de como montar. Então você vai se basear, você vai se inspirar pelas pinturas, o naipe. Então eu tenho aqui, ó, que é a flecha, e tenho selva, tá bom? E tudo isso tem um significado. Então eu sou uma aprendiz. Eu vou dar um nome para minha personagem, que é Uma. Lembrando que essa história se passa nas terras do Rio Grande, onde atualmente é um sítio arqueológico, 10 mil anos atrás, onde existia uma grande nação das cabeças de caju, que eram caçadoras, que eram da nação da grande serpente mãe. Elas se inspiravam, buscavam força nessa criatura, que era tanto uma criatura de verdade, mas também era um símbolo de força e poder para essa nação. Aí, uma mestre habilidosa, deixa eu me inspirar aqui, o último chamado, né? Com uma resistência muito grande e com uma perseverança muito grande. Ela nunca desiste e ela tenta até o último chamado da ação, o último chamado da força. E eu ainda sou uma aprendiza. Uma é uma aprendiz, então ela não tem muitas experiências, mas eu vou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar todo esse imaginário sugerido pelo desenho das cartas. Dê uma olhada aqui, né? Aqui está a carta de cena, o último chamado. Aqui da minha cabeça de caju. Então essa nação que se inspira na grande serpente mãe, da qual Uma faz parte, ela está morrendo.
é uma nação que ela tem diminuído de número a cada geração, e de uns anos para cá tem caído muito, muitas pessoas estão morrendo, uma doença terrível que ninguém sabe a causa nem nada, mas supõe-se, as anciãs, com toda a sua intuição, acham que é uma criatura, uma outra fera que tem trazido essa má sorte, esse destino cruel para a nação deles. E dentre as aprendizas, a uma é aquela que foi considerada a capaz de encontrar essa outra fera e dar um basta nesse ocaso que a nação está passando. Então é isso daqui. Então a minha aventura vai começar com a uma dizendo tchau para as companheiras dela, porque ela vai realmente deixar o conforto da nação onde ela mora, onde ela habita, e ela vai empreender uma busca atrás dessa fera, que ninguém sabe até agora que fera é essa que tem trazido. Porque essa fera acredita que ela tem trazido azar para a nação, mas ela tem também literalmente sumido com algumas caçadoras que se aventuram mais longe no território e simplesmente não voltam mais. Então vai empreender viagem. Vou seguir um rastro, tem uma estrada, não é bem uma estrada, mas um caminho que serpenteia por entre a mata e tudo, e essa estrada, esse caminho de terra, ele, segundo as lendas da nossa nação, ela foi feita pelo caminhar da grande serpente mãe. E eles acreditam que a grande serpente mãe mostra o caminho, então a uma decide seguir essa trilha até além da onde é considerado seguro pelas anciãs. Então eu usei, galera, os desenhos para ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui os cortes, né? Eu vou escolher uma dessas cartas para... Eu posso usar flecha. Então vamos lá nas ações, né? Aqui. Esqueci de falar. Cada cabeça de caju tem um poder. No caso da aprendiza, o poder dela é: quando repetir os feitos que acabaram de ser realizados, utilize novamente a última carta da pilha de descarte. Então, quando tudo acabar e eu tiver a pilha das cartas que eu descartei, eu posso pegar a última e utilizar novamente. E depois disso, eu elimino do jogo. Mecânicas e ações, gente. Então, cada naipe define como agir. Eu tenho que decidir, então, como que a uma vai agir nesse começo de jornada. Eu tenho que escolher uma das minhas cartas disponíveis, de acordo com o naipe. Por exemplo, se eu quero agir de forma mais precisa, habilidosa, eu vou usar o naipe da flecha. O selva, se eu quiser usar a natureza ao meu favor. Como eu só tenho esses dois disponíveis, ou eu vou usar a flecha, que são ações precisas, habilidosas, que exijam velocidade, precisão, ou se eu vou usar a selva, que é quando eu uso a natureza. Como eu estou seguindo essa trilha, que supostamente foi feita pela grande mãe serpente, ou a grande serpente mãe, eu vou me servir, ou tentar me servir, da natureza, da geologia do negócio para encontrar um caminho, porque a minha nação não faz ideia que fera que é e muito menos aonde ela habita. Então eu vou usar aqui e eu vou tentar seguir o rastro, olha só, me baseando aqui nesse desenho, da última aprendiz que desapareceu. Ou seja, algumas pessoas ouviram ela gritando e depois desse último chamado dela, ela nunca mais foi vista. Então eu usei o desenho e a figura como narrativa, como ação, então eu tenho direito de puxar uma carta. Então eu só vou virar aqui para indicar que eu já usei ela. E aqui tem o corte, que é esse símbolo do meio. Como são 2 de corte, eu posso puxar 2 cartas, mas como eu usei a pintura, eu tenho direito de puxar mais uma. Então essa é a minha ação. Eu vou tentar seguir os sinais na natureza, na trilha, para achar o caminho para onde ir. Como eu vou saber o resultado da minha ação?
eu vou puxar o número de cartas a que eu tenho direito, que são 2 do corte e mais uma por ter achado, por ter usado a pintura. Então venho aqui na carta, no naipe de cenas e puxo 3 cartas, né? 1, 2, 3. Então, primeiro, todas as cartas elas podem ser utilizadas para a criação da cena, né? Ajudar a imaginar o que aconteceu, coisa. Mas só a carta de número maior, e aí vem o terceiro valor, me diz se eu fui bem sucedido ou não. Então, o maior valor que eu tenho aqui é um 10 de garra, né? Então, a garra são ações de embate, de força, violência ou resistência. E o número 10, ele me diz que a minha ação foi muito bem sucedida. 10 ou 9 significa um sucesso. Você faz o que deseja. O que eu desejo era encontrar realmente o caminho pelo qual a última aprendiza pegou. Eu consigo fazer isso porque esse manada ligeira, né, com 10. E eu tenho aqui um preso ou indefeso e aqui diante do abismo. Eu vou usar tudo isso para construir minha cena. Então, a natureza, ela me ajudou bastante, porque havia chovido pouco tempo antes da antiga aprendiza desaparecer. Então, tinha barro naquele momento em que a aprendiza saiu, e eu consigo identificar pegadas de outra caçadora, de outra cabeça de caju. E eu vou seguindo essas pegadas. Em algum momento eu percebo que tem outras pegadas de animais, como se fosse uma manada de alguma coisa, que fez uma curva, como se estivesse correndo, e se desviou de repente do caminho e entrou no mesmo caminho que a aprendiz anterior estava seguindo. E parece que eles mudaram de curso muito rapidamente, como se eles estivessem correndo e de repente mudassem de direção, como se estivessem fugindo de algo. E nisso, essas pegadas animais, que são muitas, são dezenas, entram no mesmo caminho que da aprendiz anterior. Então eu sigo esse rastro, porque me parece que esses animais estavam correndo, né? E quando eu vou seguindo esse rastro durante muito tempo, e que por sinal ele vai acompanhando esse desenho da trilha que é atribuído à grande serpente mãe, a minha cabeça de caju, a Uma, ela vai andando, ela anda por muitas horas e ela chega até um precipício, né? E eu fico diante do abismo. E engraçado, olha só que curioso, parece que as pegadas dos animais, elas vão até a beira do abismo, eles não pararam, é como se esses animais tivessem se precipitado para o abismo para fugir do que quer que eles estivessem fugindo, e eu deduzo que é essa fera. Essa fera que não só perseguiu essa manada, que não só pegou a antiga aprendiz de forma indefesa, e tanto o aprendiz quanto esses animais, eles estavam tão assustados e tão tudo que eles preferiram pular nesse abismo. Eu olho lá embaixo e são dezenas e dezenas de metros lá embaixo. A minha aprendiz, a Uma, ela olha e de fato lá embaixo ela percebe que tem vários corpos de animais e só que ela não consegue identificar o corpo da aprendiz. Então fica aí um mistério, né? Será que a aprendiz anterior ela morreu, ela foi pega, ela pulou? Quem sabe? E assim continua, gente. Essa é a minha primeira cena. Então a minha aprendiza está diante desse abismo. Vários mistérios aqui, várias coisas a ser explicadas. Que fera é essa que provoca tanto medo até o ponto de uma manada inteira preferir precipitar-se no abismo do que enfrentar essa fera? E o que aconteceu com a antiga aprendiza? Será que ela pulou junto com esses outros animais de pavor, de medo? Eu não sei. Então, essa foi a minha primeira cena, gente. O que eu vou fazer? Agora eu posso escolher. Eu já usei o naipe da
da selva. Então, como eu tenho aqui um naipe da selva também, eu vou usar o naipe que eu tenho disponível da flecha. Então a flecha são ações mais precisas, ágeis, habilidosas. Então a ação que eu escolher tem que ser de acordo com o naipe que eu tenho disponível. Então só para dar o gancho para a próxima cena, que eu vou continuar no outro gameplay, eu vou tentar descer esse precipício. Eu vou escalar para analisar, porque eu quero saber o que aconteceu com esses animais e tudo. É um precipício bem lá adiante, segue o precipício do outro lado, como se fosse um canyon, alguma coisa assim. Mas se a fera estava aqui, talvez ela tenha descido, talvez seja uma fera que ela conseguisse pular essa distância. Então, de alguma forma, a resposta está embaixo nesse abismo. Seja boa ou seja ruim. Então é isso, gente. É assim que as ações funcionam. Então tem aqui o resultado, né? Você sempre pega o resultado da carta de maior valor. Se for de 10 a 9, aquilo que você queria é um sucesso, você faz o que deseja. Se o maior valor for de 8 a 7, foi um sucesso parcial. A minha cabeça de caju consegue o que quer, mas acontece algo ruim. E se for de 6 a 2, é uma falha. Além de eu não conseguir o que eu queria, a minha cabeça de caju se fere. E olha só que bacana, quanta coisa bacana simplesmente por tirar 3 cartas. E é isso, o que falta agora? Eu tenho ações variadas, gente. No meu próximo gameplay, eu vou trabalhar com essas ações, que são as ações de jornada, como se fossem movimentos. Que aí eu posso desempenhar várias ações. E aqui tem, explorar, investigar, combater ou acampar. Cada uma dessas ações ela tem certas peculiaridades. No próximo gameplay eu vou trabalhar com o explorar e talvez... Não, acho que eu vou trabalhar com cada ação separadamente. Então a aventura vai continuar, a minha cabeça de caju vai tentar descer esse abismo. Talvez ela não consiga, vai depender do que sair nas cartas. E eu vou tentar explorar o que tem lá embaixo. Depois, no gameplay seguinte, eu vou investigar. E depois acampar e combater. Tá? Eu vou fazer um gameplay para cada uma dessas ações para mostrar para vocês como é que funciona. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro gameplay do Caçadas Primais. Espero que vocês tenham gostado e vem muito mais por aí.